Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no nosso momento de arte e vamos analisar duas obras. Será que vocês conhecem essas obras de arte? Então a primeira delas é essa muito bonita e que quem pintou, quem desenvolveu ela foi o Vicente van Gogh. Ele nasceu em 1853 na Holanda e ele teve um interesse enorme pela arte desde a sua infância e foi extremamente encorajado pela sua mãe. Vicente van Gogh pintou dezenas de campos de trigo. Isso porque ele apreciava muito a natureza e a conexão dela com os trabalhadores agrícolas, o pessoal que trabalha mais no campo. Essa obra se chama O Semeador. Ela foi pintada no sul da França em 1888 e ela pretendia comover, sensibilizar as pessoas para a vivacidade e para o colorido dessa natureza. Quando vocês observam essa obra de arte, nós conseguimos perceber alguns elementos. O que vocês observam aí? Um homem? O que o homem está fazendo? Largando sementes, ok, provavelmente que irão germinar. Além disso, a gente vê alguns pássaros ali em volta, em tons mais escuros. Ao fundo, a gente já vê uma plantação já num desenvolvimento maior, provavelmente de trigo. O sol, que é fundamental para que essas sementes germinem. E ainda mais ao fundo, a gente vê algumas casinhas lá, uma casa que provavelmente seja dessa pessoa. Quando a gente observa todos esses elementos, isso a gente consegue encontrar na zona urbana ou na zona rural? Fiquem pensando, vamos observar nossa outra obra de arte. Essa outra obra de arte, ela foi desenvolvida então pela Tarsila do Amaral. A Tarsila nasceu em 1886 no estado de São Paulo, aqui no Brasil. Ela foi uma artista muito importante porque ela foi conhecida por fazer parte de um movimento chamado modernista. A obra, que se chama Estrada de Ferro Central do Brasil, ela foi pintada após uma visita da Tarsila do Amaral em Minas Gerais. Nessa obra, a Tarsila mostra uma cidade de interior, com a igrejinha, algumas casinhas, mas também com elementos como pontes de ferro, os postes. Então, uma cidade em desenvolvimento. Essa obra foi pintada em 1924. E quando a gente observa ela, o que nós estamos vendo? Sim, eu já dei a dica, casa, igreja, mas é uma cidade, né? Uma zona onde a gente tem alguns trabalhadores, carros, estradas, pontes, a energia elétrica, porque sim, tinha alguns postes, né, de luz. E essa imagem, essa obra de arte, remete a uma zona urbana ou uma zona rural? Ah, agora ficou fácil, né? Será que não ficou fácil ainda? Então aqui a gente tem o comparativo das duas imagens. A primeira delas, o Semeador, de Vicente van Gogh, e na segunda, então, a Estrada de Ferro Central do Brasil, de Tarsila do Amaral. Então a gente consegue ver no primeiro momento a nossa zona rural, a zona rural, e no outro momento a zona urbana. Isso tá tranquilo para vocês, né? Depois de todas essas dicas, né? Mas agora chega a hora de nós tentarmos usar a nossa criatividade para fazer uma releitura dessas duas obras. Será que a gente consegue? Bom, vocês vão me ajudar, porque eu vou tentar mostrar um pouquinho da técnica. Então, cada um de vocês vai pegar uma folha de desenho e vai dobrar bem no meio, só para a gente ter uma marcação. Nós vamos utilizar a folha na sua horizontal, deitada, para que forme como se fosse uma base. Num lado delas, num lado dessa folha, nós vamos representar a zona urbana e no outro a zona rural, tentando sempre perceber aqueles elementos que tinha na obra de arte. Então, vou colocar a obra de arte de novo, para a gente juntos tentarmos ir observando ela. Aqui. Isso aí, pessoal. Então,
folha de desenho aqui. Vamos tentar representar no primeiro momento, então, a nossa zona rural. A primeira coisa é tentar escolher uma cor para este fundo. E eu vou utilizar muitas folhas coloridas, cola, tesoura, ok? Então, minha folha colorida, vou pegar aqui, passar a cola. Ok. E o que a gente consegue observar? Ah, eu tô vendo o sol. Então, olha, aqui colei meu fundo, minha folha colorida. Eu também vejo o sol. Bom, vou pegar a folha amarela e vou tentar desenhar o meu sol. Para isso, ó, vou utilizar uma xícara. Então, aqui. Não vou fazer todo o círculo, porque eu quero mostrar para vocês uma técnica que a gente pode fazer. Então, utilizei minha xícara para fazer o meu círculo. Vou desenhar os raios de sol. Meus raios de sol. E agora eu vou utilizar a tesoura. Prof, mas você não chegou a fazer todo o sol. É porque eu quero que ele fique parecido com a da imagem, tá? Então, com calma, eu vou vir aqui, vou recortar os raiozinhos de sol. Percebam que eu não cortei a parte de baixo. Ok, então eu tenho meu sol e eu tenho essa parte que eu deixei justamente para que meu sol ele fique em pé. Isso mesmo, para que tenha uma característica como se fosse uma maquete. Eu não vou deixar todo esse pedacinho, eu vou deixar só como se fosse um dedinho dobrado na parte de trás. Prof. Gabi, como assim? Então tem meu desenho aqui de sol e eu dobrei uma partezinha atrás, ó, como se fosse a largura de um dedinho. Por quê? Porque eu vou passar cola nesta imagem e vou colar esse sol mais no fundo. Olha só. Então, meu primeiro elemento é o sol, já está aí bem coladinho, ok? Excelente. Vamos para o próximo elemento. O que vocês conseguem enxergar mais? Ah, estou vendo muitas plantações. Bom, então vamos lá. Vamos tentar fazer plantações. Com calma, vou utilizar uma folha colorida laranjinha, tudo em tons mais amarelados nesse cenário, né? Aqui vou desenhar. E aí já vou recortar meu campo. Então, percebam que eu desenhei, mas eu deixei um dedinho ali para trás, ó, para que ele possa ficar em pezinho. Hora de recortar. Então, eu vou recortar apenas um lado. Façam com calma. Cuidado para não se cortar com a tesoura. Então, aqui eu vou ter como se fosse a minha plantação ali do fundo. E aí eu vou colar aqui na frente do sol, olha só. Tá ficando parecido, né, pessoal? E com calma. Deixa eu cortar mais um pedacinho aqui do outro lado. Aqui. A gente pode colocar vários pedacinhos desses de trigo, né? Olha que legal que ficou. Então, já tenho sol e já tenho minha plantação. Bom, o que falta ainda nessa imagem? Ah, é a casinha lá no fundo. Ah, uma boa ideia. A casinha ou o que a gente pode fazer? O semeador. Vamos desenhar o semeador aqui com calma. Então, aqui. Pintem ele com muito capricho. E vamos lá, recortar bem pertinho ali do sinal. Com calma. Já tem até umas sementinhas aqui caindo da mão dele.
Cuidado na hora de recortar para não recortar as sementes fora. E aí, como é que eu vou deixar ele em pé? Então, eu recortei ao redor, olha, e vou deixar essa base, ó, viradinha para trás, para que eu possa utilizar a cola. Então, aqui a base. E vou colocar meu semeador aí. Ok. O que mais que eu posso colocar? Ah, e os pássaros. Boa ideia. Então, fiz aqui um pássaro. Só recortei com folha colorida, desenhei e cortei. Eles estavam, olha, mais próximos, então, ali da plantação. Então, eu vou aqui ter o meu pássaro. Então, não esqueçam de pintar ali o semeador. Ok. Muito bem. Ficou parecido? O que vocês acham? Olha só. Ok? Conseguiram entender a técnica? Quanto mais elementos vocês forem colocando, mais bonito vai ficar, certo? Bom, então, pessoal, eu fui tentando finalizar os detalhes ali, pintei meu semeador, coloquei a casinha aqui atrás no fundo, os pássaros aqui mais um na frente. Olha só aqui as sementinhas, então, do semeador. E aí na lateral, só para vocês entenderem a técnica, fica coladinho assim. Agora, então, nós vamos fazer juntos a nossa releitura da obra da Tarsila do Amaral. Então, vamos lá. Escolhi de fundo um tom marrom, mas vocês podem escolher a cor que vocês tiverem de folha colorida. Passei cola, lembrando que essa vai ser, então, minha zona urbana, né? Aqui. Então, uma das primeiras coisas que tinha lá no fundo era a igreja, né? Fui recortando a igreja. Falta colar aqui os telhadinhos dessa igreja. Fiz 2 triângulos, olha, para colar aqui no topo dela. Ok. Vamos fazer a porta dessa igreja. Depois a gente faz mais detalhes. Bem bonita essa porta, para que todo mundo entre. Ok? Então, meu primeiro elemento que eu vou colar vai ser a igreja no fundo. Essa obra de arte tem várias casinhas. Ah, precisa fazer todas as casas? Não, a gente vai observando e vai tentando o que a gente consegue mais legal. Para fazer a casinha, gente, eu cortei realmente um retângulo aqui. E aí, o que eu vou fazer com este retângulo? Eu vou colar, deixar a partezinha sempre de baixo para a gente colar. Depois a gente vai fazer o telhado dessas casas. E vamos montando. Então, 2 casinhas aqui. Nessa obra de arte também tem muitas árvores. Olha só como vai ficando, ó. Prof, mas ainda tá sem telhado. Calma, nós já vamos fazer tudo. Vamos ir montando. Então, vou pegar meu coqueiro, vou ir colando. Ok. Então, pessoal, olha só, fui colando, então, tem a igreja, fiz o telhadinho, então, das casinhas. Nessa obra de arte, então, ela utiliza muitas árvores, ó. Fiz 2, ó, essa até com a copa bem diferente aqui, porque na obra também tem. E agora a gente vai trabalhar numa parte final, que é onde vai mostrar a parte mais de metal, a ponte de ferro, as ruas e os carros. Vamos tentar fazer mais. Então, para fazer as ruas, eu utilizei, então, papel preto. Vou passar cola, colar na minha partezinha aqui marrom do meu fundo. Vou fazer mais uma rua, ó, mais curvada. Aqui. Então, colei as 2 partes aí para fazer minha rua. E aí tem um destaque para a ponte, olha. Peguei papel cinza. Deixei sempre dobradinho atrás, ó, pra gente colar. Utilizei a canetinha para fazer os aramados da ponte. E vou colar ali. Essa é um destaque, um dos destaques da obra. E aí, vamos fazer os carrinhos, né? Vocês viram que tinha ali, então, um carrinho aqui. Isso aí. Vamos fazer mais outro carrinho. Então, pego o papel, um retângulo. Já deixo dobradinha a parte de trás para me colar. Vou recortando este carrinho. Quem gosta pode primeiro desenhar para depois recortar. Normalmente também faço isso. Já fiz meus 2 pneus aí pro carrinho.
Aqui ficou até um pouco grande esse pneu, para o tamanho do carro, né? Vão tentando ir organizando, para ficar bem bonito o trabalho de vocês. Aqui, o outro carrinho na outra rua. Então, pessoal, fui finalizando, colei os 2 carrinhos aí, a ponte. Olha só que legal que ficou essa maquete. Vocês podem utilizar a canetinha para ir fazendo os detalhes, né? Prof. Gabi, mas eu não tenho todas essas folhas coloridas em casa, eu não tenho folha colorida. Não tem problema, a gente utiliza a mesma técnica que eu utilizei aqui para fazer o semeador. Na verdade, nada mais é do que a folha de desenho ou qualquer folha que vocês tenham em casa, vocês vão fazer o desenho, pintar e ir colando os elementos. Lembrar sempre de deixar aquele pedacinho na parte de trás para utilizar a cola, para que fique com esse efeito. Olha só que linda a nossa zona rural e a nossa zona urbana, lembrando e fazendo uma releitura então da obra do Semeador de Van Gogh e de Tarsila do Amaral com a Estrada de Ferro Central do Brasil. Espero que vocês tenham gostado e eu estou muito ansiosa para ver os lindos trabalhos de vocês. Um beijo enorme, fiquem bem!